Ao questionar o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal em sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, o deputado federal Marco Feliciano iniciou apontando que pessoas como o coronel Jorge Eduardo Naime estão sofrendo punições impróprias, enquanto pessoas cuja responsabilidade é visível estão sendo protegidas. O deputado disse: "É uma pena que o senhor hoje esteja preso e o coronel G. Dias, por exemplo, esteja solto, pois contra o senhor não existem provas concretas de que retardou a operação, de que prevaricou para que os manifestantes pudessem atuar com tal vandalismo, mas já contra o ex-chefe do GSI, essas provas parecem ser cristalinas. Elas existem, foram divulgadas amplamente pela televisão, elas são espalhafatosas." O deputado apontou que há pessoas impiedosas prejudicando gente que nunca cometeu mal feito. Ele lembrou que, enquanto há evidências da nítida omissão do governo federal, a responsabilidade está sendo direcionada a pessoas como o coronel. O deputado lembrou que o coronel não participou do planejamento para conter os ataques do 8 de janeiro porque estava de licença. Feliciano questionou: "Ora, se não participou para que tal planejamento fosse ou acontecesse, por que o senhor está preso?" O deputado disse: "Não há prova suficiente da sua autoria ou coautoria. O senhor não concorreu para que nenhuma infração penal fosse ocorrida." Marco Feliciano expôs que o coronel, estando de licença, acorreu ao local para ajudar a controlar as invasões, enquanto os agentes que estavam encarregados das ações, tendo informações prévias sobre as invasões, nada fizeram. O deputado disse: "A injustiça ocorre pelo fato de que quem deveria estar preso não está, e quem deveria está solto." Ao responder, o coronel derrubou a narrativa de omissão e alfinetou o interventor nomeado pelo governo federal. Ele disse: "Se fosse para retardar a tropa, se fosse para dar fuga, eu podia simplesmente ter desligado meu celular, não ter atendido ninguém e ter ficado em casa." Ele lembrou que também poderia ter pedido socorro médico e ido embora, mas ficou. Naime disse: "Causa-me estranheza eu ser acusado de retardar a tropa pelo interventor, uma vez que eu nunca estive em nenhuma linha sozinho com ele. Todas as vezes em que o interventor esteve comigo em linhas, tinha superiores hierárquicos meus com ele, tanto o comandante-geral como o subcomandante-geral. Então, se eu estivesse fazendo um ato desse de retardar a tropa, tanto o comandante-geral como o subcomandante-geral deveriam ter me dado voz de prisão imediatamente, o que não fizeram, o que comprova que profissionais com experiência em segurança pública com mais de 30 anos não perceberam em momento nenhum que eu estava atrasando tropa. E a gente não entende de onde o senhor interventor, com a experiência que ele tem dentro do mundo jornalístico, sem nunca ter operado em segurança pública, tirou que eu estava dolosamente atrasando tropas." Após mostrar que o coronel não tinha se omitido, o deputado Marco Feliciano questionou se o depoente se sentia injustiçado. Ele perguntou: "O senhor se sente como bode expiatório do que aconteceu no dia 8 de janeiro?" Ao responder, o coronel fez um triste relato da situação jurídica no Brasil. "Eu sou instrutor de vários cursos na polícia. Eu não sei como eu entro hoje num curso e ensino para o aluno o que é dever funcional, o que é senso militar, o que é respeito, o que é hierarquia, o que é disciplina. Eu simplesmente, com a injustiça que eu sofri, não tenho mais como falar para um aluno levantar uma espada e dizer para proteger a sociedade, mesmo com o risco da própria vida, porque ele vai acabar sendo preso." A Constituição brasileira, em seu primeiro artigo, afirma que os fundamentos da República são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
e o pluralismo político. No entanto, para um grupo de pessoas, na qual o coronel foi incluído, esses fundamentos parecem ser relativizados. A Folha Política já foi alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sofreu busca e apreensão de todos os seus equipamentos e teve seus sigilos quebrados. Os inquéritos se baseiam em depoimentos de pessoas suspeitas, além de relatórios e reportagens que são tomados como verdadeiros, embora produzidos pela concorrência, sem qualquer compromisso com fatos. Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda do jornal, com apoio e elogios dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 23 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a sobreviver, doe qualquer quantia à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o código que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel midiático não quer que você veja. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caro senhor Jorge Eduardo Naime, bem-vindo aqui a essa casa e obrigado por, mesmo numa situação de enfermidade, o senhor ser um brasileiro com disposição a falar a toda a nação. Graça e paz, pastor. A todos nós. Vendo o seu histórico profissional, senhor Jorge, eu não encontrei nenhuma mácula que pudesse manchar a sua digníssima trajetória. Sua vida, na majestosa Polícia Militar do Distrito Federal. Nenhum processo respondeu antes desse. Nunca foi condenado em nenhuma corregedoria. Isso mostra que sempre honrou a farda e os princípios que são preceptuados pela PM do Distrito Federal. É uma pena que o senhor hoje esteja preso e o coronel G. Dias, por exemplo, esteja solto. Pois contra o senhor não existem provas concretas de que retardou a operação, que prevaricou para que os manifestantes pudessem atuar com tal vandalismo. Mas já contra o ex-chefe do GSI, essas provas parecem ser cristalinas. Elas existem. Foram divulgadas amplamente pela televisão. Elas são espalhafatosas. Como leitor da Bíblia, e o senhor também o é, eu lembro-me do que foi dito pelo grande profeta Abacuque, que ele disse que diante da injustiça que vislumbrava e da violência que existia sem a justa providência dos magistrados do seu tempo, ele afirmou: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque, capítulo 1, versículo 4. Infelizmente, isso se tornou real no nosso país, pois pessoas impiedosas, prejudicando gente que nunca cometeu um mal feito, que nunca cometeu crime e que é acusado sem provas cabais, tornando assim a lei frouxa, fraca e a justiça fictiosa. É nítida a omissão do governo federal, das autoridades de justiça que o compõem, mas o que se enxerga é um direcionamento de responsabilidade para Vossa Senhoria. O senhor afirmou na sua oitiva da CPI aqui do Distrito Federal que não participou do planejamento de segurança para conter os ataques do 8 de janeiro porque estava de licença. Ora, se não participou para que tal planejamento fosse ou acontecesse, por que o senhor está preso? Não há prova suficiente da sua autoria ou coautoria. O senhor não concorreu para que nenhuma infração penal fosse ocorrida. O senhor ainda afirmou que a manifestação no dia 8 era com um ânimo tranquilo e de baixa adesão. O senhor recebeu essa informação? Não, senhor. Eu fiquei sabendo disso depois que eu já estava preso com a leitura dos relatórios que foram incluídos no meu inquérito. O senhor ligou para o coronel Reginaldo, chefe da inteligência da PM do Distrito Federal, e ele informou que a ABIN não enviou nenhuma informação sobre os atos do dia 8. Isso procede? Sim, senhor, excelência. De forma muito triste eu declaro isso aqui, porque depois fica claro com as outras informações que eu recebi, que inclusive o próprio coronel Reginaldo estava num grupo que recebeu informações privilegiadas sobre o dia 8. Isso é bom que fique claro aqui. Pois a ABIN, segundo as informações, havia mandado informações para várias agências sobre os atos do dia 8 de janeiro, entre o dia 7 e o dia 8. O que se percebe, então, é uma injustiça, pois o senhor, mesmo de licença, tendo sido substituído dias antes pelo coronel Paulo José Ferreira, isso procede?
Sim, Excelência. No dia dos atos do vandalismo, se prontificou a ir à esplanada dos ministérios, prendeu manifestantes e chegou até a ser ferido por um rojão. Isso também procede? Sim, Excelência. A injustiça ocorre pelo fato de que quem deveria estar preso não está e quem não deveria está solto. Quem se omitiu, não comunicando à PM do Distrito Federal dos atos que iriam ocorrer, deveria estar preso, pois o senhor asseverou que a BIM não comunicou nada à Polícia do Distrito Federal, mesmo ela dizendo que enviou comunicação para várias agências sobre possíveis atos que ocorreriam no dia 7 e 8 de janeiro. Foi isso que eu entendi. Procede? Excelência, o que ocorre? No dia que eu declarei na CPI, eu ainda não tinha tido acesso aos meus autos. Meus advogados não tinham tido acesso a um dos inquéritos na qual eu estava incluso. E aí, depois que eu depus na CPI, através da própria mídia, através da imprensa, através dos documentos que nos foram colocados, essa versão aí, ela meio que não procede. Tem documentos comprobatórios dentro dos processos que comprovam que o chefe da inteligência da Polícia Militar, a chefe da inteligência da Secretaria de Segurança Pública, doutora Marília, bem como o chefe da inteligência do Comando de Policiamento Regional, Tenente Júnior, receberam informações diretamente da ABIN de forma privilegiada. E o que me causa estranheza, não colocaram o DOP nesse grupo, o que causou um apagão total, tanto no departamento quanto no subcomando geral, que não tem qualquer ligação com o centro de inteligência, que é ligado diretamente ao comandante-geral. Vamos precisar investigar isso com muito afinco. Eu só espero que essa CPMI traga fatos que levem à justiça, de fato, todos, né? Aqueles que, de fato, têm algum tipo de culpa nesse cartório. Eu cito aqui uma frase do grande Montesquieu: a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Hoje pode não ser que eu esteja sendo injustiçado, mas a injustiça que é feita contra vários brasileiros que estão presos injustamente é uma ameaça feita a todos nós de uma possível injustiça que possa acontecer. Eu tenho aqui algumas perguntas para o senhor, a mais aquelas que eu fiz. A primeira é essa: o senhor em algum momento deixou de agir ou retardou alguma ação que a sua função exige que seja realizada para que os vândalos atuassem no dia 8 de janeiro? Excelência, se fosse para retardar a tropa, se fosse para dar fuga, eu podia simplesmente ter desligado meu celular, não ter atendido ninguém e ter ficado em casa. No segundo momento, no momento que eu fui atingido pelo rojão, eu podia ter deitado no chão e pedido socorro médico, deslocado para o hospital e estava tudo certo. Mas não, eu continuei à frente das tropas, mesmo ferido, continuei com a minha tropa seguindo em frente. Me causa estranheza eu ser acusado de retardar a tropa pelo interventor, uma vez que eu nunca estive em nenhuma linha sozinho com ele. Todas as vezes que o interventor esteve comigo em linhas, tinham superiores hierárquicos meus com ele, tanto o comandante-geral como o subcomandante-geral. Então, se eu estivesse fazendo um ato desse, de retardar a tropa, o comandante-geral, tanto o subcomandante-geral, deveriam ter me dado voz de prisão imediatamente, o que não fizeram. O que comprova que profissionais com experiência em segurança pública, mais de 30 anos, não perceberam em momento algum que eu estava atrasando tropa e que a gente não entende da onde o senhor interventor, com a experiência que ele tem dentro do mundo jornalístico, sem nunca ter operado em segurança pública, tirou que eu estava dolosamente atrasando tropas. O senhor assevera que o Serviço da Inteligência do Distrito Federal não foi comunicado pela BIM sobre os possíveis riscos dos atentados aos poderes? Senhor, Excelência, eu não posso reafirmar isso agora, devido a informações extraoficiais que eu venho recebendo durante esses 5 meses que eu estou preso, da minha própria defesa, porque eu venho visto pela própria empresa, pela própria imprensa, mas eu peço encarecidamente essa CPMI que peça os relatórios da BIM e veja a respeito do grupo CISP, que foi criado no dia... o grupo CISBIM, que foi criado no dia 7 de janeiro de 2023. E a partir daí, a segurança pública começa a ser informada diretamente pela BIM do cenário que estava sendo informado. O senhor chegou a prender manifestantes? Se sim, quantos? Eu prendi aproximadamente 450 manifestantes. O senhor pode dizer se todos estavam envolvidos diretamente ou o senhor prendeu alguém que não estava em estado de flagrante delito? Excelência, todos que eu efetuei a prisão ou estavam dentro de uma das 3 características da prisão flagrante, ou estavam numa situação que conduzia a dizer que ele tinha cometido o crime, ou ele foi pego cometendo o crime, ou ele tinha indícios de cometimento do crime. Foram as pessoas que eu efetuei a prisão. Inclusive, foi um dos meus motivos de repreensão com a ordem que eu recebi quando cheguei na rodoviária para efetuar algumas prisões que eu não efetuei porque eu nitidamente vi que eram moradores de rua, eram usuários de droga, eram pessoas que estavam saindo do serviço ali da pastelaria
hotelaria, do Conjunto Nacional naquele horário, e não eram pessoas que tinham ligação com a manifestação, e por isso eu não efetuei essas prisões. Mas todos que estavam devidamente caracterizados, que tinham ligação, nós efetuamos prisão, inclusive na própria rodoviária e inclusive antes de chegar no coisa. Foram centenas de prisões que eu efetuei na noite do dia 8. Para encerrar minha última pergunta, e ela é bem pessoal, e o senhor fique à vontade se quiser ou não responder. O senhor se sente injustiçado? O senhor se sente como o bode expiatório do que aconteceu no dia 8 de janeiro? Totalmente, Excelência. Eu não fiz nenhum ato, muito pelo contrário. Né? Eu pensei que eu ia receber um elogio pela minha ação e recebi foi uma prisão. Eu larguei minha família, larguei minha esposa, larguei meus filhos. Né? Hoje eu tenho um filho doente em casa, né, que sofre de uma oncofagia severa, com síndrome de Chiari, que o médico já falou que por conta desse estado de estresse que ele foi submetido, ele vai ter que ser submetido novamente a uma cirurgia no cérebro, né? Porque eu sou a referência paterna que ele tem, eu sou o pai dele, sou eu que cuido dele desde os 4 anos de idade. Né, e o menino sofrendo em casa, minha família sofrendo, minha esposa sofrendo, e hoje eu digo para o senhor, eu sou instrutor de vários cursos na polícia, eu não sei como eu entro hoje num curso e ensino para o aluno o que é dever funcional, o que é senso militar, o que é respeito, o que é hierarquia, o que é disciplina. Eu simplesmente, com a injustiça que eu sofri, eu não tenho mais como falar para um aluno levantar uma espada e dizer proteger a sociedade mesmo com o risco da própria vida, porque ele vai acabar sendo preso. Muito obrigado.